Estamos na página 124. Eu vou finalizar com vocês essas cartas que nós trabalhamos, para que vocês possam estar fazendo uma avaliação amanhã, tá certo? Hoje à tarde, hoje à noite, eu já vou postar, hoje não, quinta-feira, amanhã, quinta-feira, eu já irei postar para vocês a avaliação de sexta-feira, para que vocês já possam estar fazendo. E na segunda-feira eu vou fazer um cronograma de tudo aquilo que vocês têm que me entregar no dia 13, tá certo? Bom, então vamos lá. Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema com a professora. Carta. Então, vocês vão aí seguir junto com a professora, como se nós estivéssemos em sala de aula. Então, ó, comunicação escrita entre pessoas que geralmente estão distantes. Então, a carta é um meio de comunicação. Entre pessoas que estão distantes, certo? Então, entre pessoas que estão distantes. Hoje em dia, quase não escrevemos carta, né? Escrever carta a próprio punho. Hoje em dia, nós usamos a tecnologia, através de e-mails, através de WhatsApp, através de Messenger e assim por diante, né? Então, aqui nós temos algumas explicações para que vocês concretizem o que vocês estudaram, certo? O que é uma carta pessoal? A carta pessoal, ela tem intenções. Quais são as intenções? Dar notícias, contar um fato, um acontecimento, fazer uma confidência, né? Contar algo que está acontecendo para um amigo, para um parente e assim por diante. É uma carta onde você pode estar revelando seus sentimentos. Então, eu gostaria que vocês, aonde eu puxei essa flechinha aqui, que vocês pintassem de vermelho. E abaixo da flechinha, onde vocês têm essa flechinha aqui, vocês também vão pintar de vermelho, certo? Bom, como que eu estruturo uma carta? Quais são os passos que eu preciso seguir para escrever uma carta? Eu quero que vocês pintem aqui de verde, certo? Então, vocês vão pintar aqui de verde, aqui de vermelho, certo? Primeiro, eu tenho que obedecer a data. Colocar a data, o local, data, o ano. Saudação. A maneira como eu vou saudar a pessoa que eu estou enviando a carta, no caso, o destinatário, né? O destinatário, então, é a pessoa que eu estou enviando a carta. O corpo da carta é o assunto, é aquilo que você vai escrever em uma carta, né? E você também precisa observar a maneira como você vai escrever, obedecer às regras de pontuação, de acentuação das palavras, quando eu devo escrever com letra maiúscula ou minúscula, e assim por diante. Letra legível, para que a pessoa possa entender o que você está escrevendo. Despedida, a maneira como você vai despedir. Assinatura do remetente, certo? E o lembrete, que é o post-script. É aquele que eu falei para vocês lá, que é o P.S, que nós colocamos depois da despedida, porque eu lembrei de algo e no corpo da carta eu não escrevi, não foi escrito. Então, eu vou colocar abaixo da despedida esse lembrete. Agora, nós temos a linguagem. Então, é como eu vou estar escrevendo nessa carta, a linguagem que eu vou usar, se é uma linguagem formal ou se é uma linguagem informal.
certo? Então, depende da relação que você tem com o destinatário. Então, ela pode ser mais formal e cerimoniosa, usando os pronomes de tratamento, mais informal e espontânea, mais afetiva ou mais objetiva. Então, se você vai escrever uma carta para o seu amigo, para a sua avó, para a sua tia, você vai escrever uma carta mais afetiva. Então, a linguagem, ela vai ser mais informal. Se você for escrever uma carta objetiva, então a linguagem vai ser mais formal, mais cerimoniosa. Então, por exemplo, se eu vou escrever uma carta para o Papa, ou para o padre, ou para o prefeito, para o presidente da República, para uma autoridade, eu não posso escrever uma carta de maneira, usando uma linguagem informal. Eu tenho que usar uma linguagem mais formal, certo? Então, aqui vocês vão pintar de amarelo, certo? Não pessoal, comercial para fins de trabalho. Então, quando a carta ela não é pessoal, ela é mais comercial para fins de trabalho, a comunicação, então a intenção é comunicar sobre o trabalho, negócios, fazer um comunicado formal. Então, aqui vocês podem pintar de roxo, de lilás, para separar. Então, para vocês comparar o que é uma carta pessoal e o que é uma carta não pessoal, a impessoal, certo? Bom, logo abaixo tem prática de oralidade, conversa em jogo. Então, vamos jogar aqui uma conversa. Na carta, Sam escreve: todos temos de aprender a conviver em harmonia. O que será que o Sam quis dizer com isso? Que todos devemos viver em harmonia, aprender a viver em harmonia. O que é viver em harmonia? Sintonizados. Por exemplo, vamos imaginarmos uma orquestra. O maestro, ele está conduzindo a orquestra. Se ele praticar um ato de forma incoerente, toda a sintonia da orquestra vai ser quebrada. Então, não vai ter harmonia. A mesma coisa acontece conosco, nos bairros que nós moramos, na cidade que nós moramos, com os nossos amigos, na escola, com as pessoas que nós convivemos. Então, nós precisamos aprender a conviver em harmonia. O que é viver em harmonia? Em sua opinião, Sam sabe conviver em harmonia? Explique o que você pensa sobre isso. Bom, o Sam, veja bem, o Sam, ele é um cachorro, certo? Então, você já sabe que ele é um cachorro. O Sam, ele se defende justificando sua atitude como uma resposta ao que os outros fazem. Por quê? O que ele faz? O que ele na carta? Ele coloca que as pessoas usam o aspirador no meio da tarde. Então, que esse aspirador lhe incomoda, o barulho do aspirador. Então, ele uiva no meio da noite, sem um motivo que possa justificar o que faz. Então, pode-se considerar que Sam ignora a convivência harmoniosa? Pode-se considerar? Vocês acham que pode-se considerar? Será que ele faz aquilo porque ele quer? O cachorro, ele age por instintos, por condicionamentos. Então, mas ele também se sente incomodado quando as pessoas usam o aspirador de pó, certo? Então, ele fala que nós precisamos, que todos temos de aprender a conviver com harmonia.
Sam incomodava os vizinhos e se sentiam incomodados por eles. Então, é fácil conviver com as pessoas no dia a dia? Não, não é fácil. Sabe por que que não é fácil? Porque existem alguns desafios para nós vivermos em harmonia, para que nós possamos aprendermos a viver em harmonia. A primeira coisa as pessoas não têm paciência. Então, aí, o que eu poderia colocar aí? Colocar aí, olha, a falta de paciência. As pessoas não têm paciência. Então, aí, ó, falta de paciência. A falta de paciência, certo? Outra coisa desrespeito. Então, as pessoas não respeitam. Então, desrespeito. O desrespeito. Desrespeito por pessoas com dificuldades, né? As pessoas não respeitam as pessoas que estão em dificuldades. Então, a falta de convivência, a dificuldade de viver em conviver bem, é devido à falta de paciência, é devido à falta de respeito. Então, o desrespeito também fazer barulhos. Tem muitas pessoas barulhentas que ligam rádio altos, que falam muito alto, que brigam, que fazem, criam situações de conflitos. Isso tudo não é viver em viver bem. O convívio das pessoas precisa ser harmonioso. Então, a falta de paciência, o desrespeito, fazer barulho, fazer barulho sem respeitar os que moram em um mesmo lugar. Então, fazer barulho. Então, pessoas que moram no mesmo lugar, certo? Então, olha, pessoas que moram no mesmo lugar. Então, as pessoas não respeitam. Então, não vivem em harmonia, certo? Outra coisa, não importa se seja o lugar, pode ser também em lugares públicos, né? Sujar lugares públicos. Então, isso também é sujar lugar público. Isso também é uma falta de respeito. É uma falta. Então, por exemplo, as pessoas jogam lixo na rua, no bairro, na rua que você mora. Então, as pessoas não respeitam, sujam, né, a rua, toda essa situação que traz conflito não é conviver bem. Ser autoritário. Tem aquelas pessoas que são autoritárias, né? Gosta de mandar na vida do outro. Autoritários. As pessoas autoritárias que gostam de mandar, ficar cuidando da vida do outro, cuidando da vida alheia. Isso não é viver bem, tá certo? Conviver bem. Não colaborar em trabalhos em grupo. Então, a falta de colaboração. Então, por exemplo, nós estamos vivendo agora
Nós estamos vivendo agora em um momento que nós precisamos de colaboração de todos para que essa pandemia não seja mais alarmante. Então, as pessoas precisam se conscientizarem. Por quê? Para que nós tenhamos uma boa convivência, para que todos tenham saúde, então é necessário que se respeitem. Então, são variedades de possibilidades. Então, por isso que vocês precisam estar aprendendo tudo isso. Então, olha, quais são os maiores desafios que nós encontramos no convívio com as pessoas? Então, a professora colocou aí algumas possibilidades. Falta de paciência, desrespeito, fazer barulhos, pessoas que moram no mesmo lugar, sujar lugar público, ser autoritário, falta de colaboração, né? Então, olha, tudo isso são possibilidades. Então, essas possibilidades que eu coloquei aqui são algumas. E tem outras, falta de solidariedade, falta de generosidade, falta de calor humano, falta de companheirismo, de amizade. Então, tem muita coisa que faz com que as pessoas não convivam bem. E vocês, como criança, precisam começar a aprender agora, de criança, para que vocês desenvolvam com mais sabedoria, com mais maturidade, com mais respeito, com mais humildade e que vocês sejam empáticos. O que é ser empático? Sempre colocar-se no lugar do outro. Por quê? Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu percebo o que está acontecendo. Então, de repente, as pessoas falta empatia, elas não se colocam no lugar do outro. Elas não se colocam no lugar do outro. Então, é preciso se colocar no lugar do outro. É preciso que você, se alguém está passando por uma dificuldade, então você precisa aprender que você também poderia estar no lugar daquela pessoa. Então, você estar sempre se colocando no lugar do outro. Isso é conviver em harmonia. Por isso que quando uma orquestra está lá tocando aquele som maravilhoso, harmonioso, por quê? Porque a orquestra está em sintonia. Então, nós humanos também precisamos estarmos nessa sintonia. Sintonia de fé, de amor, de carinho, de respeito, de paciência, certo? De perseverança e assim por diante. Então, eu finalizo aqui a aula de português sobre cartas e na sexta-feira vocês farão uma avaliação fazendo uma interpretação de algumas cartas, ok? Beijo, até quinta-feira.